Eu não vou nem falar quem não achar ir para a escola bíblica, que eu estou aqui no instrumento emprestado. E aí, se eu falar isso, os irmãos vão responder que acharam primeiro do que eu. Vai ser uma vergonha para a escola bíblica. Aleluia. Efésios 2. Eu estou falando só o capítulo, que é para ver se eu chego junto com vocês. Tem toda uma técnica. Uma técnica de novo. Oi, Escola Bíblica, Efésios 2, versículo 8. Aleluia. Amém. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que entregamos em Tuas mãos, Pai, a leitura da Tua palavra, e colocamos agora, Pai, o nosso coração na disposição do Teu Espírito Santo, para que Ele possa fazer a obra necessária nas nossas vidas nessa noite, Pai. Muito obrigado, Jesus. Seja feita a Tua vontade, que Tu fale, Pai, por meio das Tuas palavras, a cada um de forma peculiar e a necessidade que fez com que estivéssemos aqui nessa noite. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É uma breve reflexão. Pastor Roberto tem, Pastor Rafael também, Pastor João Paulo, tem pregado nos últimos dias, eu acho que o mês de junho, abril, né? Falando sobre fé. Falando sobre fé. E eu aprendi aqui no domingo pela manhã, Pastor Roberto pregando Hebreus, no ofertório, Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né, e a convicção dos fatos que nós não estamos vendo. E ele falou assim: entre a fé e o fato que nós não vimos, mas que Deus já preparou, tem um meio, né? E o pastor Roberto nos treinou domingo pela manhã para a gente entender o que fica aqui no meio. Ele falou: o que falta entre a fé e o fato que já está reservado por Deus para as nossas vidas. Aí os que estavam aqui pela manhã responderam que o falta o quê? Ação. Ação. Ação que cada um de nós temos que fazer, executar, para que o fato venha a se concretizar. Amém. Que é o milagre que nós estamos esperando. Hoje é um culto de oração. Amém. Então hoje é um culto de exercício da fé. Amém. Então, bom, você vai repetir? Não. Eu quero falar da fé. E para a gente entender um pouquinho mais, complementando com a ajuda do Espírito Santo no coração de vocês e no meu coração, a questão da fé, que nós aprendemos aqui que a fé é um dom de Deus, é algo que Deus dá. Se nós avançarmos mais um pouco, lá em Hebreus 12, depois vocês não precisam abrir agora, 12:2, vocês vão ver que Jesus é o autor e consumador da fé, tá? Então agora vamos entrar no nosso domicílio. Vamos para o nosso domicílio. Quem tem animalzinho? Não precisa ter vergonha, levanta aí. Lá em casa tem animalzinho. Glória a Deus. Quem tem planta e cuida da planta? E aumentou, triplicou. Aleluia. Quem tem carro e moto e cuida da moto e do carro? Levanta a mão. Carro e moto, cuida da moto. Tem que botar gasolina, né? Tem que ir lá trocar o óleo todo dia, né? Então, quem tem um animal, se vocês ficarem um dia ou 2 dias sem dar alimento ao animal, como é que ele fica? Fraco. Fica fraquinho, não fica? Quem tem a planta, se não molhar por 3 dias, fica murchinha, né? Correndo risco de morrer. Até quando vocês vão viajar, vocês se preocupem em pedir alguém
para ir lá molhar a plantinha. O carro e a moto, se não colocar combustível, né, Gil? Nós não saímos do lugar, né? A moto. O que eu quero dizer? A fé é um dom, é um presente de Deus. Mas esse presente de Deus precisa ser cuidado todo dia. Todo dia. Como animal, como a planta, como algo que você tem, que você limpa, todo dia a fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser alimentada. Eu saio daqui no domingo, culto das 8, culto das 10, quando Deus nos ajuda, culto das 19 horas, eu saio domingo aqui igual uma águia. Mas segunda, terça, quarta, quinta, a fé vai até chegar no outro domingo. O que aconteceu com a minha plantinha chamada fé? Parou de receber água. Parou de receber água. A fé tem que ser cuidada todo dia. É isso que eu estou querendo hoje. Nós caímos aqui numa reflexão para saber qual é a água que molha a plantinha da fé. Qual é a água que molha a plantinha da fé? Porque se eu venho para um culto de oração trazendo um problema, uma necessidade, ou minha, ou de um familiar, ou de um vizinho, ou da nossa igreja, ou do ministério, né? Um desafio que nós estamos precisando, ou na justiça, uma cura, mas eu venho com a minha plantinha murcha. Eu venho com a minha plantinha murcha. Então, como o pastor Roberto nos ensinou, da fé até o fato, eu tenho que ter uma ação. A minha planta murcha compromete a minha ação. Diga ao povo que marche. Deus não mandou Moisés falar com o povo: se ajoelhe, ore, comece a clamar. Diga ao povo que marche. Quando os inimigos se apresentaram, eles tinham que marchar. Agora, se para marchar tivesse sem fé, como é que ia ser? Ia ficar agarrado, né? Eu não vou pisar na água, tá doido? Não, para morrer afogado eu morro na mão do soldado do Egito. Pelo menos eu luto. Agora eu vou me afogar. Então a plantinha, se não estiver regada, a ação entre a fé e o fato fica comprometido. Então nós temos que regar a plantinha. Aí é que está o grande desafio. Como eu rego a minha plantinha da fé? Se você lembra todo dia de molhar a planta, se você sabe que todo dia tu tem que botar ração para o cachorrinho, ou para o gato, ou para a calopsita, todo dia. Por que eu tenho que botar água na minha fé só no dia do culto do pastor Roberto? Ou no culto do pastor Rafael? Aí a minha plantinha fica 4, 5 dias sem água. Mas nada está acontecendo na minha vida durante a semana. Nada está acontecendo. Aí o meu vizinho, o meu colega de trabalho pede para orar. Você é da igreja de Nova Vida, eu estou com um grande problema. Estou com um grande problema. Aí você fica assim: meu Deus, eu vou falar para ele ir no culto de segunda-feira. E aí você começa a orar dentro de você para ele não pedir para tu orar. Senhor, não, por favor, Senhor, não deixa que ele me peça para orar. E você já vai dizer: eu tenho uma saída para o teu problema. Na minha igreja, culto de oração segunda-feira. Mas se a tua plantinha tivesse regado, você ia sentar com ele e orar com ele. Naquele momento, ele ia se sentir fortalecido, agradecido, e ele ia perguntar no final: onde é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Como eu posso visitar vocês? Vamos conversar amanhã? Vamos tomar um café lá em casa amanhã?
para você conversar com a minha família, muda, porque a planta está regada, está com água, mas se a planta está murcha, você já fica assim, Senhor Jesus, não tem nenhum papel aqui com os dias do culto para dar para ele. Dá um silêncio, não dá? Por quê? Aprendemos aqui na mensagem do pastor Roberto, a fé precisa ser cuidada. Ele está trabalhando isso no Salmo 103. A fé precisa ser cuidada. O que é cuidar da fé? É alimentar a fé. Glória a Deus. Vamos abrir em João 6. João 6. Agora eu vou ser mais rápido que a Mirella, para ela não me matricular. Vou tentar, né? Achou, Mirella? João 6? Não. Vou ganhar, hein? Estou quase, estou em João 8. O capítulo de João 6, do Evangelho de João, ele trata da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando nós olhamos esse capítulo, quando nós pregamos ou estudamos para ensinar sobre João 6, a gente fala da multiplicação dos pães e dos peixes como instrumento de aumentar a minha fé, né? A gente trabalha, multiplicou, os discípulos estavam com baixa fé e alimentou tantos mil, e alimentou tantos para cá, e alimentou tantos para lá. Nós pensamos primeiramente na fome em que aquela multidão estava e precisava ser alimentada. Mas tem uma dimensão em João 6 para a gente aprender como é que se rega a planta. Só um minutinho. Vamos no João 6, versículo 26. Deve estar assim, o versículo 26 na sua palavra, na tua Bíblia. Jesus respondeu. Por quê? Esse pessoal começou a procurar Jesus. Depois da multiplicação dos pães, foram atrás de Jesus, foram atrás do barco, não achou Jesus, não achou discípulos, não achou o barco. Aí chamaram outros barcos, e os barquinhos foram tudo para o outro lado, até encontrar Jesus. E todo mundo aí atrás do Senhor, né? Criou aquela balbúrdia, todo mundo atrás de Jesus. Aí Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Até aí. O que você pensa? O que você pensa? Que eles estavam procurando Jesus para ter mais mantimento em casa. Não dá para pensar nisso? Comeram pães gostosos. Quando Jesus multiplicou o pão, deve ter sido quentinho, torradinho, né? Passava a manteiga, derretia, não era um pão murcho, né? Aquela farinha de terceira. Então, comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí eu continuo. Aí ele diz: trabalhem, não pela comida que se estraga. Aí eu, me puxou aqui, ó, pro lado, ó. Trabalhem pela comida, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com selo. Já começa a desconfiar que o povo estava atrás do Senhor, da multiplicação dos pães, não para pegar mais bisnaga, nem pão francês. Não dá para começar a desconfiar? Aí eu vou para o 57, versículo 57. Vocês vão comigo. Está no mesmo capítulo, e eu vou chegar no versículo 57, está assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eles não estavam atrás de mais pão francês. Eles queriam se alimentar
de Cristo. Eu estou quase fechando o enigma. Eu estou quase fechando o enigma. Não é isso que o pastor Roberto nos ensinou? Eu estou quase fechando o enigma. Eu tenho a minha plantinha, que é a fé. A fé é dom de Deus. É um presente de Deus. Ele me deu. Deus deu fé a Mirella, Deus deu fé o Gil, a Maria, a Elaine, Jonas. Deus deu. Assim como a gente ganha uma calopsita, ganha um bulldog, né? Ganha uma, eu diria, um nome de uma planta aí, uma samambaia. Você ganhou a fé, mas você tem que alimentar. Você tem que molhar a samambaia todo dia. E você tem que botar a raçãozinha da calopsita lá todo dia. E eu preciso fechar esse enigma, velho. Porque quando eu saio daqui no domingo, eu saio com a fé aqui, ó, queimando na lâmpada. Durante a semana a fé vai, como uma plantinha. Não é isso? E Jesus deu a pista aqui. Eles não estão atrás de mim. Primeiro falou para eles, não dê alimento que estraga. Depois falou para eles, não estão atrás de mim por causa desse tipo de alimento. Mas Jesus diz, aquele que se alimentar de mim, esse vai ter vida. Romanos 10, 17. Vocês podem anotar ou acho que vale a pena ler para o nosso fechamento. Romanos 10. Romanos 10, 17. Vocês conhecem esse versículo? Olha aí a água que vai regar a planta da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela de Cristo. A água que rega a fé é a palavra de Cristo, disse Jesus. Ou seja, todos os dias eu preciso ler o que disse Jesus. Todos os dias eu preciso ler, eu preciso regar o que disse Jesus. Eu preciso regar minha fé. Então, quando eu for colocar a ração da calopsita, quando eu for cuidar do meu gato, quando eu for cuidar do meu cãozinho, lembre-se, eu preciso cuidar da minha fé. Foi Deus que me deu. Deus que me deu a minha fé. É um dom que Ele me entregou. E eu tenho que alimentar, eu tenho que regar com a água da vida a minha planta diariamente. Para que quando se apresentar diante de mim, qualquer pessoa que o Espírito Santo conduzir, para que eu possa ser um instrumento de auxílio, para que a minha fé, somada à pequena fé daquela pessoa, possa produzir milagre. Posso levar ela da pequena fé, pela ação do Espírito Santo na minha vida, ao fato do que ela precisa, do que está guardado para ela, do que ela tem esperança. Amém? Amém. Fechou o enigma? Amém. Fé se rega todo dia. Com o quê? Com a palavra de Cristo. Por que a minha fé aumenta? Porque eu venho para a igreja e eu ouço a pregação. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Vem por ouvir a palavra. Eu saio com a fé fortalecida. Eu saio com a fé fortalecida. Mas durante a semana, a minha plantinha murcha. Até o próximo domingo. E dependendo da nuvem, né, da nuvem escura, tenebrosa que pode estar assolando a nossa vida, ou a vida da nossa família, ou a vida da nossa empresa, ou a nossa vida econômica, nós precisamos estar com a nossa planta regada, para que, assim como o povo no Egito, a nuvem da presença de Deus se movimentava, ele se movimentava. Então Deus nos guia pela palavra. A nossa fé precisa ser alimentada. Então
Entre a fé e o fato tem uma ação. Cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Como você cuida de tudo que Deus já lhe deu. Um animal, uma planta, o seu trabalho, a sua empresa, o seu utensílio, o que você tem de afetividade, que você cuida com carinho. Cuida com carinho, o amor que você tem por aquelas coisas que você cuida, que te pertence, que foi bênção de Deus na tua vida. Cuide com mais amor da fé. E o que alimenta a fé é a palavra de Cristo. Disse Jesus. Leia diariamente. Leia os evangelhos. Leia devagar. Medite. Se alimente. Como é que ele se alimenta? A gente engole uma batata inteira ou mastiga? Mastiga. Mastiga, dá para identificar se tem sal? Dá para saber o sabor, né? Você mastiga e degusta o sabor da batata. Aí até te dá o prazer de você, da batata, se alimentar e te satisfazer. E te manter em pé para trabalhar, para fazer alguma coisa em casa. É assim que tu vai fazer com a palavra de Cristo. Porque ele diz: quem se alimentar de mim, vive. Assim como eu me alimento do Pai. Aleluia. Então a nossa oração agora, nesse momento, é que o Espírito Santo nos capacite a cuidar da nossa fé. Para que a gente possa ainda hoje, vamos orar por todos os desafios, por todos os fatos e o que está na esperança distante, para que a gente possa fazer o meio das nossas ações. Hoje, agora, nós vamos desenvolver essa ação. Pedir o Espírito Santo que nos capacite a cuidar da fé diariamente. Com que, ué? Disse Jesus. Disse Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre a ressurreição. Nenhum outro autor bíblico, orientado pelo Espírito, falou tanto a palavra ressurreição. Ressurreição. E nós vamos ressuscitar no último dia. Só ele disse. Só ele disse. Eu preciso todo dia crer. Porque todo dia vi notícias de morte, de doença, de terror, de violência. Mas eu creio na ressurreição. Aconteça o que acontecer comigo, eu creio na ressurreição. Por quê? Disse Jesus: eu os ressuscitarei no último dia. E ele disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. E garantiu que eu vou ressuscitar. Então, gente, essa é a água que alimenta a planta da fé. O Evangelho de Jesus Cristo. Foi assim que Paulo trabalhou. Foi para isso que Paulo foi chamado. Foi para isso que vocês foram chamados. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que o pastor Rafael, o pastor Pablo, o pastor Roberto, o pastor João foi chamado. Pro disse Jesus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhinhos um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Oh Deus, tu nos colocaste, Senhor, numa condição de novo nascimento. Nós somos regenerados pela tua palavra. O nosso coração é limpo pela tua palavra. E pela tua palavra nós somos aperfeiçoados. Então, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que nessa segunda-feira tu grave no meu coração, grave nos nossos corações, Pai, a necessidade de regar a fé. Que o Espírito Santo nos acorde, nos alerte, que ao amanhecer o Espírito de Deus nos aponte a palavra para nós regarmos essa planta, para que nós possamos dar frutos, Pai, durante o dia, para que a gente possa enfrentar as lutas, Pai, para que a gente possa enfrentar desafios, Pai, para que a gente possa caminhar como igreja, Pai, para que a gente possa ter uma unidade no nosso corpo, Pai, porque é uma só fé, é um só Espírito, é um só corpo, é um só Deus. Oh Deus, una-nos, Senhor, na fé, e una-nos, Senhor, na capacidade de regar a fé, de alimentar a fé com a palavra do Salvador, com a palavra do Rei da Glória. Oh glória, oh Senhor, obrigado, Jesus, obrigado.
Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o nosso Senhor. Obrigado pela obra completa e perfeita na cruz do Calvário. Mas nos ajuda a caminharmos na obra de transformação, na obra de renovação. Oh, Senhor, trabalha nas nossas vidas. Somos imperfeitos, Senhor. Preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda, Pai. Até que a gente chegue à imagem do varão perfeito, Pai. A sua imagem, a imagem de Cristo. Até que chegue esse dia. Me ajude diariamente, cotidianamente, a cada manhã, a me alimentar a fé, a eu alimentar essa fé, para que a minha fé não esmoreça, para que a minha fé não morra, para que a minha fé não diminua, para que eu possa fazer essa trajetória de glória em glória. Pai, estamos hoje numa segunda-feira num culto de oração, Pai. Que essa palavra, Pai, produza um movimento de fé, Pai. E hoje, nessa noite, nesse grupo, nas nossas vidas, Pai, para que for colocado a partir de agora, como desafio nessa noite, Pai, venha acontecer para a honra e glória de Jesus Cristo. Oh Senhor, para a honra e glória de toda a tua obra nas nossas vidas, para a honra e glória do Pai que o enviou para nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Guarda, Senhor, essa palavra no nosso coração, em amor, Pai, em amor, Pai, que sejamos transformados em amor. Oh Senhor, que seja uma exortação de estímulo, Pai, para que a gente possa sair daqui fortalecido, Senhor. Pai, e querendo, Senhor, também, Pai, dar continuidade o tema da fé, Pai, que nesse mês de 25 anos, Pai, de vida da nossa igreja, assim como o pastor Roberto orou aqui, Pai, que o Davi fazia isso, olhar para trás e contemplar todas as vitórias que tu concedeste dessa casa, Pai, todas as vitórias, Pai, que isso também fosse uma forma de movimentar a nossa fé, ter a certeza de que tu estás aqui, e que o nosso presente está garantido, e que o nosso futuro, Pai, os próximos 25 anos dessa igreja, seja 25 anos de vitória, Pai. Que da prata, Senhor, as bodas de ouro, Pai, temos mais 25 anos de vitória, para a tua honra, para a tua glória, porque esta casa está edificada sobre a pedra angular, Cristo Jesus. Assim agradecemos, Pai, assim te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, entregamos os nossos corações para que o Espírito Santo nos ensine a regar diariamente a planta da fé com a palavra de Cristo. Oh glória! Aleluia! Se você sentir, se aumentou a tua fé e você quiser aplaudir o autor e o consumador da fé, faça isso de todo o teu coração. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Obrigado, Diácono Wellington. Amém. Agradeço pela palavra. Já estou saindo daqui mais fortalecido. Amém. Pela palavra. E tenho certeza que você também. Amém. Amém? Amém. Diante dessa palavra sobre fé, hoje à tarde eu queria compartilhar com você uma palavra que recebi hoje à tarde. Está em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tiago está lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 5. Tiago capítulo 5, lá no finalzinho, diz assim a palavra do Senhor. Não falei ainda não, poxa. Ela vai matricular de jeito não. Estou escutando o barulhinho das folhas ainda passando, né? Esperei pacientemente pelo Senhor. Vamos ler a partir do versículo 13, só para a gente pegar o contexto, que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores.
alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Preste atenção no versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha só, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Olha o exemplo que ele usa sobre a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Amém? Eu já li esse texto diversas vezes, mas eu queria compartilhar algo com você que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Elias era um homem como todos nós conhecemos, um homem de Deus, um profeta, um homem que foi chamado para entregar a mensagem de Deus num tempo de grande dificuldade, em que Israel estava afastado de Deus. E Deus então incumbiu Elias de levar essa mensagem de reconciliação, levar essa mensagem para trazer de volta o povo de Israel para o caminho correto. E Elias, ele teve uma coragem, e por isso eu quero trazer essa palavra para nós nesse culto de oração. Ele teve uma coragem que ninguém havia tido antes dele. E ele teve uma coragem que ninguém teve depois dele. Eu achei interessante, por isso talvez Deus inspirou Tiago a, quando falar sobre perseverança de oração, ele poderia ter usado diversos exemplos, mas ele quis usar Elias. Elias foi um homem que você leu aí e disse, não vai chover. Mas isso era da cabeça dele? Não, ele não inventou isso. Ele não chegou e falou que não ia chover e Deus olhou, vou cumprir a palavra de Elias. Muitos pregam dessa forma. E não é a forma correta. Se você for ler na lei de Moisés, Deuteronômio 28, está lá escrito que se o povo se afastasse de Deus, os céus se fechariam, Deus não daria chuva. Na própria oração que nós falamos tanto de 2 Crônicas 7,14, o capítulo anterior, o 6, tem ali a oração também de Salomão. E na oração de Salomão ele também fala a mesma coisa. Deus, se o teu povo se afastar do Senhor e o Senhor não mandar mais a chuva, se ele vier buscar o Senhor nesta casa de oração, ouve o Senhor dos céus. Então quando Elias ele fala para não chover, ele estava se apropriando de uma palavra que Deus já havia falado há anos. Mais de 300, 400 anos antes dele. Ninguém usou a palavra de Deus naquele período. Elias teve coragem de se apropriar de uma palavra e orar em cima daquela palavra que ele acreditou. E é interessante a gente observar que depois Israel se desviou várias vezes, mas ninguém teve a coragem de Elias de orar aquilo que Elias orou. Talvez não tivessem a fé de pedir a Deus aquilo que estava escrito na sua palavra. Então eu queria trazer isso para nós nessa noite. Depois de Elias, ninguém orou, ninguém fez mais essa oração. Não tem registro bíblico de alguém que tenha orado para chover e orado para parar de chover e depois voltar a chover. Mesmo tendo respaldo bíblico. Eu queria trazer isso para nós. Será que nós hoje temos tido coragem de orar tudo aquilo que Deus prometeu para nós? Será que nós temos tido coragem de buscar a Deus em tudo aquilo que está escrito na sua palavra? A gente sabe que está escrito, mas a gente não ora. A gente sabe que está escrito, mas a gente às vezes não crê que vai acontecer. Não, isso aí é para aquele tempo. Já pensou se Elias pensasse, isso aí é para o tempo de Moisés, isso aí é para o tempo de Salomão? Elias não, ele tomou posse da palavra. E ele aplicou a palavra, pediu que Deus cumprisse a sua palavra. E Deus cumpriu, queridos. Vocês conhecem a história, os céus se fecharam, e isso era uma ação dele contra o Deus Baal, que dizia que é o Deus da prosperidade. Então ele agiu naquela situação, e de uma certa forma, por um período de tempo, Israel se voltou para Deus novamente.
Então eu quero perguntar a você, a mim e a nós. Será que tem orações que a gente está com medo de fazer? Será que tem orações que a gente nunca fez porque não teve coragem? Sabe que está escrito, sabe quem é Deus, sabe que Deus pode fazer, mas a gente não ora. Tem coisas, queridos, que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém. Aleluia. Talvez sejam coisas como na vida de Elias, que só fez na vida dele. Será que Deus queria fazer na vida de outras pessoas?